Olá, galerinha! Oi, gente! Me organizando aqui pra gente começar a nossa live de quase toda quinta-feira. Tudo bem? Oi, Gi, tudo bem? Camila, Marilise, Renato Moura, como vai, Renato? Oi, Kátia, olha aí minhas alunas, sempre presentes, me dando apoio, força e moral. Laudilene, Vanessa, Andréia, tudo bem por aí? Aparecida, é Marilise, sorry. E aí, gente? Passados os nossos dias de semana da alfabetização de CAP, que tá bombando com as alunas novas, a gente tem feito várias lives por lá. Sabem que eu entro e fico arrumando as coisas aqui. Pra quem não me conhece, sou Clarissa Pereira, sou professora, pedagoga, especialista em alfabetização, mestra em educação, prof do CAP, então... tem que falar isso sempre, né, gente? Porque tem gente que me conhece há pouco tempo. Até as pessoas que entraram no CAP, tem algumas que não me conhecem. Então, tenho 2 cursos online, tá? Que são fechados. O CAP, curso de alfabetização na prática, e o POP, Programa Ortografia na Prática. Quando fecharam as inscrições para o CAP, muitas pessoas nos procuraram pedindo para entrar, e eu avisei, gente, que não rolava. É quando a gente abre e fecha as inscrições. E para quem já estava na fila de espera, para alguns boletos que não venceram, como estavam na fila de espera, a gente deu a opção ainda de entrar, mas agora encerrou. E eu não sei quando vão abrir de novo as vagas, porque as minhas alunas que estão aí, por favor, comprovem isso. Elas sabem que agora que elas entraram, eu respondo as perguntas. Eu, às vezes, falo individualmente com algumas que estão mais desesperadas ou mais desesperados, né? Então, tem um aluno lá, hoje eu entrei em contato com ele, peraí, quero te ajudar, né? E aí a gente até vai se falar mais de perto. Então, assim, por isso que eu tiro, tem lives, essa semana a gente teve uma aula ao vivo com as outras professoras junto. Então... eu fico um pouquinho... Tanto que semana passada a gente não teve a live aqui da página aberta, porque eu tinha feito uma live no grupo sobre ensino de aulas particulares. Enfim, semana que vem, na quinta, eu vou ter outra live fechada. Então, eu vou dar uma diminuída na intensidade, no ritmo aqui, mas continuo aí à disposição. E aí, gente, eu moro aqui no Panamá, pra quem não sabe, é um calor do cão, só que hoje eu quis variar pra ficar mais biita e botei esse lenço e agora eu estou morrendo de calor. Mas eu vou ficar, tá bom? A ideia hoje da nossa live, galerinha, eu vou olhar aí... eu vou ir olhando os comentários de vocês. Dentro do possível, eu vou responder todas as perguntas. Não esqueça que vocês não precisam me fazer só perguntas sobre alfabetização, tá? O meu mestrado é sobre ortografia. Eu já trabalhei com anos iniciais. E também, às vezes, se eu não conseguir responder, porque assim, pode vir uma pergunta que eu vou responder, eu não tenho problema com isso. Não sei, porque a gente não sabe tudo, né? Então, pode acontecer. E aí vocês se ajudam, isso é a live, respondam um comentário dos outros, respondam um comentário dos colegas, né? Compartilhem a live. Isso é sempre bom para ajudar no meu trabalho, para ajudar no trabalho de vocês, pra gente atingir mais pessoas. Então aí dá todo mundo um compartilhar. Então às vezes quando tem mais interação, fica mais legal, eu fico mais motivada, mais feliz pra gente conversar. Tava com saudade da live. Me deem um segundo que eu vou ter que trocar essa câmera, porque assim eu acabo... Eita. Não deu certo. Mas é que aí sim eu pareço realmente que eu tenho miopia, como eu tenho. E aí eu não consigo olhar pra câmera. Bom. Enfim.
A Eleide disse assim, boa noite, tudo bem com você? Saudade das suas lives. É só semana passada que eu não fiz, eu acho, né? Na outra eu já tinha feito. Eu vi que a Giselma, que eu já chamo de Gi, que a gente é íntima, professora e aluna, ela disse que não conseguiu participar ao vivo da live de terça, mas Gi tá gravada, tá? Na plataforma do CAP, tá salvo. Só que assim, gente, eu lá nos meus stories, pra quem não me segue no Instagram, por favor, equipe Máximo aí, que é maravilhosa essa equipe, vocês elogiam muito. Por favor, coloque meu Instagram aí, porque essa semana, ontem, eu escrevi lá, deixe sua dúvida, porque eu vou responder na live. Então, a prioridade vai ser para essas pessoas que deixaram a pergunta. E aí, depois, eu começo a responder a de vocês, tá? Vou olhar aí, já tô vendo, tem uma galera, tudo bom? E Lídia, minha aluna, Aldenice, às vezes eu falo errado, gente, porque eu tô sem óculos, porque dá reflexo. A Denilce, Aparecida, Andréia, Daniele, Hugley, tudo bom, Hugley? Eleide, a Kátia, já dei oi, Jaqueline, deve ser Jaqueline? Jacqueline, Lourdes, o CAP é maravilhoso, super recomendo. Gente, eu fico muito feliz, porque a gente pensou com muito cuidado e carinho o CAP realmente. Oi, Mone! E tem uma galera aí que já tá há muito tempo comigo. E algumas que não falam, mas me mandam mensagem, Clarice, eu te acompanho desde a primeira live, agora eu resolvi conseguir entrar no curso e tal. Que legal. Então, olha só, eu vou começar com as perguntas que chegaram. Não são muitas, até estranhei, vocês não estão me acompanhando lá no Instagram. Cansaram do Chechel, que eu ponho muito Sheldon lá. E meu marido, que ele diz que eu exponho ele. Mas eu vou pegar aqui as perguntas. Vamos lá, porque interessa, tô enrolando. Tô falante. Vamos lá. Cristina fez uma pergunta que era se eu conhecia tal perfil aqui do Panamá. Ela disse, não precisa falar na live. Cristina, tu tá aí? A professora Rosana. Eu não sei, gente, às vezes escurece a minha tela. Tão estranho. Tá escuro aí pra vocês? Não sei que acontece isso. Deixa eu tentar arrumar. Só um pouquinho. Não consigo. Escureceu aí pra vocês? Sei, parece do Instagram. Ih! Agora o que eu fiz? I'm sorry. Tá, vamos para as perguntas. Paciência que escureceu. Indique livros, a prof. Rosana falou assim, indique livros sobre consciência fonológica que possuam sugestões de atividades para sala de aula. Bom, gente, todos os livros que trazem um pouquinho sobre a consciência fonológica, de alguma forma a gente já consegue pensar em atividades, em estratégias para a nossa sala de aula. Mas tem alguns livros mais específicos que a mim me ajudam bastante, que eu sempre falo deles. Um é o da Luciana Piccoli e da Patrícia Camini, que eu já falei em várias lives, tá? Então, assim, procurem cá. Tem no meu Face, tem no meu Instagram uma foto de vários livros que eu citei numa live sobre consciência fonológica. Então, o livro da Lu e da Patrícia tem várias ideias sobre consciência nas 3 dimensões. Então, elas colocam jogos ali. A caixa do PNAEC, né, traz muitos jogos de análise linguística. Quais que eu respondi? Aquele consciência fonológica nas crianças pequenas, também tem vários modelos de atividades. O livro do Arthur, Sistema de Escrita Alfabética, que eu também já falei várias vezes. Não sei como é que uma livraria ainda não me procurou. Sistema de Escrita Alfabética, aquele vermelhinho. Também o Arthur discorre assim um capítulo inteiro falando de intervenções de consciência fonológica. Tem um outro livro que eu ainda não conheço ele muito a fundo. Esqueci do nome dele agora. Análise linguística. Bom, depois eu vou lembrar e vou colocar aí na live, tá? Prometo. Mas ele é mais de fonos que escreveram. Se alguém lembrar, se a Maria Cristina estiver aí, ela sabe, porque ela... Inclusive, esse livro, ele tá disponível online. Depois eu coloco aí pra vocês nos comentários. Vocês sabem que eu sempre coloco depois. Tá bom? Então, respondido. Indique livros sobre consciência fonológica. Essa aqui é interessante, eu até já tentei responder pra ela, é a Anne, ela tá no início da pedagogia, eu acredito. Ela pergunta assim, quais eram as estratégias de sala de aula até o ano 2000? Bom, gente, eu lembro da minha escola nos anos 2000, acho que a Anne é mais nova que a gente, ou que eu,
principalmente. Mas, o que eu diria assim, eu acho que ainda é um período 2000 a 2018, 18 anos, ainda a gente não vai ter grandes marcos históricos sendo falados na história da educação, tá? Eu tô assim, gente, não é a minha área, tá? A história da educação, tô me atrevendo aqui a responder essa pergunta. Mas o que eu sinto que nos últimos anos tem acontecido na educação em geral, não especificando se é pedagogia, se é alfabetização, enfim, né? Porque às vezes eu falo muito da alfabetização. Por exemplo, a gente tem a entrada das tecnologias muito forte na sala de aula, então muda a relação com o suporte, né? Muda a relação com o que eu escrevo, para quem eu escrevo, a intencionalidade disso. Tiveram muitas teorias crescendo e abrindo escolas de educação infantil, principalmente, né? Então, que eu ainda não tenho tanta propriedade, mas, por exemplo, cresceu muito a questão de Reggio Emilia para educação infantil, de Valon também. Ainda não tive a oportunidade de trabalhar numa escola assim. E Pickler para as crianças mais pequenas também, mais contemporâneo. Eu acho que isso ainda está se configurando, mas eu vejo que a nossa educação evoluiu muito, mas na alfabetização a gente está passando por um momento bem complicado, que esses dias eu discuti lá no meu Instagram, que estão voltando de forma radical as apostilas que comandam o trabalho do professor. Então, eu tenho recebido diariamente mensagens de professoras que estão angustiadas, dizendo que as crianças estão achando maçante completar o tal livro, e que, inclusive, tem algumas professoras que está sendo controlado o tempo para terminar cada criança essas apostilas. Então, acho que a gente está vivendo um novo momento, assim, de boom meio complicado. O Melk, querido, que já me acompanha há um tempo também, me contou esses dias a história dele. Como trabalhar a concentração com alunos dispersos. Gente, eu tenho visto não, desde a minha... do meu início lá como professora, a ansiedade das crianças, que eu acho que é um pouco do reflexo do que a gente está vivendo, da rapidez tecnológica, de tudo que a gente quer. A gente tem assim, eu quero saber uma receita de bolo. A gente não liga mais para nossa mãe, né? A não ser o feijãozinho que eu ligo para minha mãe, para às vezes dar um alertinha para me ajudar. Tipo, hoje a panela não pegava pressão, que eu fiz ensinar um amigo a fazer feijão. Olha só como eu evoluí. E aí a panela não pegava pressão, o que eu queria? Ligar para minha mãe, mas ela estava trabalhando. Mas enfim, o que eu ia dizer, a gente quer uma receita de alguma coisa, a gente digita ali no Google. Esses dias eu digitei como fazer pipoca sem queimar, porque a minha pipoca ficou ó. Então, a questão é essa, né? É muito rápido, tu vai ali no YouTube, tu vai no... Como é que é aquele outro? Que é o que aparece a receita primeiro, tá? E aí, a gente tem tudo a resposta certa. E as crianças estão vivendo isso. E a gente está vivendo mais o protagonismo das crianças, né? Só que tem um conceito que é muito falado na questão histórica, questão mais cultural, quando a gente pensa em educação, pós-moderna, enfim, do conceito de tornar-se aluno, né? Então, assim, por algum tempo, a gente se perdeu aí, eu acho que até os anos... antes dos 2000, então já se relaciona ali com a pergunta dela, a gente acabou se perdendo com a questão de o aluno é muito protagonista de tudo, e aí não precisa ensino, não precisa regras. Eu acho que a gente voltou com novas perspectivas da obrigação que a escola tem de deixar algumas coisas claras, né, para os alunos, enfim. E uma delas é eles sim se socializarem, por isso que eu defendo a escola, né? Quando vem a questão aí do homeschooling, que é educação em casa, eu ainda quero estudar mais sobre isso, mas a minha primeira posição meio leiga de senso comum não, porque tem muita gente acreditando nisso, é a importância da escola, da socialização, das relações, pra gente se desafiar, pra gente saber até onde a gente pode ir, qual é o meu espaço, qual é o espaço do meu colega, né? E eu acho que com todas essas entradas, então assim, se perdeu um pouco a história do protagonismo do professor e se perdeu com essa velocidade tecnológica, as crianças não têm paciência, então vocês vão se identificar. Prof, o que é pra fazer agora? Elas não conseguem conviver com o ócio, mesmo que a gente tenha combinações de bancos de atividades extras, de
Enfim, termina e pode ler uma revista, fazer lá a revista, uma cruzadinha, pode ler um gibi, pode fazer um joguinho da caixa do Pinaic, pode ajudar um colega, né? Ou tu vai revisar o teu trabalho. Então, assim, a gente tem que saber o que as crianças, para ajudar na concentração, mesmo educação infantil, a gente tem que saber o que eles podem fazer quando eles terminam primeiro. Aprimorar o trabalho que eles já fizeram. Os trabalhos não tem que ser sempre de atividades, então vamos aproveitar os trabalhos coletivos. Trabalho coletivo, de história coletiva, de problemas matemáticos coletivos, de hora do conto coletivo, é o momento da gente conseguir pegar a atenção de algumas crianças, de algumas mais específicas, para trazer para o nosso entorno, fazendo perguntas mais específicas. Agora, se tem uma criança que é diagnosticada com TDAH, não tem tratamento, né? Porque essa questão aí da concentração vai muito com a questão do déficit de atenção. Não tem tratamento, não tem uma equipe multidisciplinar. Aí, gente, eu disse isso na aula ao vivo, a gente ficou 1h30 conversando essa semana lá numa aula do CAP, e eu disse, gurias, a gente tem um limite, né? Então, assim, até onde a gente vai? Porque o TDAH nem é um transtorno da aprendizagem, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a gente precisa de um médico, de um psicólogo nos ajudando, ou um psiquiatra, né, que é médico, um neuro, nos ajudando nesse processo. Então, vamos lá. Continuando. Eu retomo que não adianta ficar braba aí comigo. As perguntas que eu tô respondendo fazem parte das perguntas, porque eu disse ontem lá nos meus stories do Instagram, então se você não me acompanha lá, acompanhe, que eu disse, faça uma pergunta pra live de amanhã, tá? Denise, o que você acha sobre o uso da tabela silábica? Você já fez uso dela? E essa pergunta eu vou responder junto com outra, tá? Então, assim, se eu fiz o que eu acho da tabela silábica e qual a tua opinião sobre caderno de caligrafia. Eu vou responder as duas juntas de uma forma bem geral. Eu sou a favor de todas as situações de aprendizagem, né? Isso eu tô retomando porque uma aluna trouxe isso, a gente fala muito em atividades e aí parece que são folhas de atividades. Situações de aprendizagem que pode ser de folhas, a oralmente, a construção, a teatro, a tudo. Situações de aprendizagem, quando tem um objetivo e uma intencionalidade, não tem por que não fazer, né? Então, eu acho, se eu tenho um objetivo, se eu tenho muito claro, eu como professora, as metas que eu tenho que atingir, a minha metodologia para atingir aquelas metas e o processo de avaliação que vai estar envolvido nisso, eu posso trabalhar com qualquer coisa dentro, considerando a minha metodologia, os meus pressupostos, o que eu acredito, o que eu conheço, né, a minha experiência como professora também, além dos meus conhecimentos pedagógicos. Então, pode ser usado, só que eu acho que tem que ter significado. Aí que tá o total. Adianta, gente, a gente pegar um caderno de caligrafia. E no primeiro ano, eu acredito que tem os meus contras no primeiro ano. Não sei se é o objetivo a gente trabalhar como se ficar repetindo letra desenvolvesse totalmente a questão motora. Cuidado, não tô dizendo que não use o caderno de caligrafia. Eu já usei e ajuda muitas vezes. Só que se não tá ajudando, cancela. Só que uma coisa, eu já fiz uma live sobre letra cursiva, já falei sobre caderno de caligrafia, então corram pro meu canal, tá? Mas eu disse exatamente isso. Usar com significado. Então, assim, por que não usar o caderno de caligrafia para a criança nos responder perguntas? Então, assim, qual é a cor que você mais gosta? Tornar aquilo mais interessante, sabe? Para as crianças que a gente acha. E não usar o caderno de caligrafia só para cursiva, porque acho que se resume a isso. Pode usar para letra de imprensa, pode usar para letra bastão, né? Não precisa usar só para cursiva. Então, isso também é legal. Então, fazer tipo aqueles questionários da minha época lá de 4ª série. Que comida você mais gosta? Que lugar você mais gosta de visitar? O que você gosta de fazer nas horas livres? Ou pegar as palavras que a gente está trabalhando naquela semana, tá? Letras que a criança precisa reforçar. Ou letras que são diferentes, tipo o que se modificam só por um traçadinho, o P e o que. Acho que faz mais sentido. Mesma coisa para a tabela silábica. Não resuma a alfabetização a ficar fazendo silabários, né? Eu acho que tem que ter muito cuidado. Hoje eu até coloquei nos meus stories relendo um pouquinho a psicogênese pra gente entender um pouco isso. E aí vai voltar para a questão dos métodos quando me fazem uma pergunta dessas. E aí vocês vão lá na minha live super poderosa lá que eu fiz um tempão e vocês adoraram sobre a questão dos métodos.
Mas, em alguns momentos, a gente vai fazer coisas ditas tradicionais. Eu não gosto desse termo porque ele vem muito carregado. Mas em alguns momentos a gente vai ter que fazer uma análise linguística mais específica das sílabas. E se precisar fazer com as vogais, bom, se eu tenho uma intencionalidade, vamos lá, tá? Daí não tem porquê. Então foi isso que eu comecei falando, da nossa intencionalidade e do nosso objetivo. Gente, aí tem uma pergunta aqui da Elis, que eu nem respondi pra ela, mas eu fiquei com muita dúvida. Ela escreveu assim: quando a criança lê as sílabas certas, exemplo, bola, aí ela fala jacaré. Olha só, o único que me veio à cabeça pra responder essa pergunta é que essa criança ainda não lê. Ela talvez esteja trabalhando muito com sílabas ba, bebi, bobu, lá, leli, lolu. Então ela já sabe o que é o bo, o que é o lá. Só que na hora de fazer realmente uma decodificação com significado, ela não está conseguindo fazer, né? Então pode ser alguma coisa, não sei que idade tem essa criança, não sei o contexto, mas tem que ter muito cuidado. Ela lê sílabas, mas assim, uma criança leitora fluente, competente, ela não lê só sílabas, né? Então ela consegue fazer a junção ou a segmentação e compreender que tem um significado envolvido ali, né? Que o bo não representa só ba, bebi, babu. Por isso a crítica a esses métodos tradicionais de leitura, porque colocaram de forma dissociada o que é reconhecimento de palavras e o que é a compreensão. E na minha percepção é impossível separar as duas coisas. E a Magda Soares diz que a compreensão talvez seja mais complexa ainda de se fazer relações do que a decodificação. Olha que interessante. E aí a gente tem a mania de começar com 2, 3, 4 anos as questões leitoras. Eu vou dar um exemplo. Eu faço parte de um grupo de educadores que é monitorado, enfim, que faz parte lá do grupo do Murilo Gun. Não sei se vocês conhecem, ele é uma pessoa bem legal que fala sobre criatividade, tem um curso de criatividade para crianças e a gente tem um grupo dos educadores digitais. E ontem rolou a questão da alfabetização antes do tempo, enfim, o que era ilegal, o que não era legal. E aí, eu dei um exemplo, por exemplo, da minha filhada, tá? Eu vou dar um exemplo, vou contar uma história pra vocês, 2 histórias. Da Clara, que é uma criança que eu amo de paixão, que é filha aqui de uns amigos, e a Maitê, que eu também amo de paixão, que é minha filhada, já falei várias vezes dela. E a Maitê, a Mariana me contou que essa semana, não sei, ela pegou uma bula. Olhem que legal isso que eu vou contar pra vocês. Ela pegou uma bula de remédio, ela tem 3 anos. Ela pegou uma bula de remédio e ela começou assim: use tantas gotas. Começou a ler, né? Ler o mundo, como diz a Bruna. Quem não segue a Bruna ainda, ela tem um canal bem legal, um Instagram, não sei se ela tem canal, Ler o Mundo. Então depois vocês sigam ela lá. E aí ela dizia exatamente o que é o gênero bula. Isso não significa que a minha comadre chegou ali na bula e disse pra ela: olha, Maitê, tu não tá lendo. A mãe vai te ensinar agora como é que começa essa palavrinha que tu acabaste de ler. Gente, não precisa, ela tem 3 anos. Leitura é compreensão. Ela tá compreendendo a funcionalidade da escrita no momento que ela olha aquela bula, né? Então ela tá falando exatamente as características do gênero, gente. Olha que amor, né? Então, acho que isso a gente tem que considerar, né? Eu já fui para uma outra dimensão aqui, mas leitura, porque ela perguntou ali do bodo lá e falava jacaré, também é significado. Então, como é que está sendo trabalhada a compreensão com essa criança? Será que as sílabas ou as palavras não estão muito estáveis? Será que não está trabalhando muito bola? E aí, na hora de fazer a leitura, a gente vê que ela não faz a decodificação ainda, né? Que essa é uma estratégia, ela sabe que tem alguma coisa escrita. E eu ia dar o exemplo da Clara, que hoje eu passei a tarde com algumas crianças, com 3 crianças são irmãos, e a Clara fez assim, ela tem 2, essa tem 2, coisa mais linda. E a gente tava desenhando e tal, e aí eu perguntei pra ela: professora, vocês vão se identificar, Clara, tu estás lendo ou tu tá escrevendo? Ela tinha feito um desenho, porque eu não sei porque ela falou de escrita. E eu disse: tu estás lendo, não? Tu estás desenhando ou tu estás escrevendo? E aí ela respondeu assim, tinha um desenho feito, né? E aí ela fez assim, tinha uma baleia que ela tinha desenhado. Ela disse: não, eu tô escrevendo, ó, baleia. Ai, gente, eu morri, 2 anos. Só que era o desenho, claro, super pré-silábico, fazendo a representação de desenho e dizendo que tinha escrito baleia. E lendo pra mim, baleia.
com a segmentação. Então, gente, vamos fazer uma live sobre isso, sobre o tempo certo para alfabetização. Vou convidar a Bruna, agora eu vou botar ela aí para ela fazer comigo, porque ela tem esse projeto legal com os filhos delas do Ler o Mundo. E isso é alfabetização, né? A Magda nos diz que é uma visão muito adultocêntrica a gente querer datar quando começa a alfabetização. Hoje, no livro da Emília e da Ana Ferreira, eu tô muito íntima, Emília, Ana, enfim, na Psicogênese, elas começam dizendo isso, que a gente achar que as crianças só vão começar a alfabetização quando se iniciar o processo formal é uma visão totalmente errônea. Isso ela já tá entendendo a funcionalidade da escrita, e em 2018 a gente achar que não importa, gente, a condição, a cultura, a criança que chegar na escola, ela já vem com uma bagagem sobre o seu pensamento de escrita e leitura, tá? Então, eu diria para Elis retomar e entender um pouquinho por onde essa criança anda. Aí eu vou responder uma de cada um que perguntou. Indicação de livros didáticos para alfabetização. Gente, eu não indico livros didáticos, porque eu nunca trabalhei e porque eu não indico. Eu ainda não me sinto segura para indicar uma marca ou outra, tá? Até já teve uma editora, duas editoras que me procuraram para me mandar livros, olha só, eu tenho recebidos, eu vou analisar e vou ser muito sincera, tá? Então, eu não indico livros de alfabetização, talvez assim, ó, eu indico os que não devem ser usados. Eu tô muito falante nisso, né? Tô muito polêmica, mas eu posso dizer assim, os que a gente não usa, mas eu não vou dizer, né? Vamos manter a ética. Última. Quais atividades são favoráveis ao aluno para adquirir fluência? E aí o outro, não apareceu o resto da pergunta dela. É aquele aluno que lê, mas não retira, ficou 3 pontinhos. Bom, gente, fluência, eu fiz uma aula inteira de leitura sobre decodificação. E aí a gente tem que trabalhar com questão de percepção visual, tem que trabalhar com consciência fonêmica, tem que trabalhar com questões de compreensão. Então, achem a minha live que eu falei sobre decodificação leitora, tá? Fluência leitora. A gente tem que cada vez mais deixar as crianças familiarizadas. Mas isso não é... quando eu digo isso, não é que consciência fonológica se reduz a método fônico. Às vezes, quando eu coloco alguma coisa de consciência fonológica, alguém escreve lá, isso é método fônico. Não é isso, tá? Consciência fonológica, consciência fonoarticulatória são habilidades que podem ajudar na leitura. Uma outra pergunta assim, quando tu vai na URGS dar aula para nós, estudantes? Já sou aluna CAP, mas quero assistir uma aula ao vivo. Eu já dei palestras lá na URGS, mas estou voltando pro meu chão, grupos de pesquisa lá na URGS, então me esperem por lá, tá? Tem uma galera aí, eu sei que são estudantes da URGS, tá, Mari? Então me espera lá. Aí tem umas perguntas bobas. Aí tinha uma outra pergunta que não veio aqui, que era a seguinte. Mas aí eu respondi direto pra ela. Vamos cortar isso, tá? Fechado. Agora eu vou olhar as perguntas de vocês. Vou desde o início pra ser bem justa quem perguntou primeiro. E só vou responder se a pessoa compartilhou a live. Se não compartilhou, não vou responder. Brincadeira. Vamos lá. Nossa, tem uma galera que é minha aluna aí, gente. Vocês são muito feios, vocês participaram da aula de terça. Vocês olham o CAP, vocês estão aqui, vocês estão muito empenhados para alfabetização, para educação. Parabéns. Vamos lá. Primeira pergunta. Gente, se eu não souber responder, eu vou dizer não sei. Nós somos assim, ninguém sabe tudo. Mais 10 minutinhos e a gente termina, tá? Meu marido já veio me dar aqui, eu disse 25 minutos. A equipe aí pedindo pra compartilhar. Alguém disse tudo bem. Eu vou dizer que tá tudo bem. Fica tudo bem. Eu adoro essa música. Fica tudo bem. Adriana tá aí, a Darlene, uma galera. Daiane. Estou amando o CAP. Eu adoro quando vocês escrevem assim. Não tem perguntas. Não tem perguntas, gente. Alunos leitores, a Kátia disse assim, alunos leitores, mas que me chamam quando se deparam com palavras que têm sílabas complexas. Como vencer essa dificuldade? Trabalhando a sílaba complexa de forma explícita. Tem um vídeo da Magda que eu indiquei pra vocês esses dias, que eles fazem, não o início, iniciar desde sempre com as sílabas complexas também, né, gente?
Por isso que é importante a gente não ficar preso às vogais, às sílabas simples. Fazer as crianças se depararem já com os outros tipos de formação silábica é importante, ajuda, né? Mas trabalhar de forma mais ortográfica, fazendo reflexão, analisando, olhando quem que tá intrometido, trabalhando com o som, por exemplo, do prato, vai ajudar bastante na oralidade, tá? Eu vou tentar responder rapidinho cada uma pra poder... Andréia, como ensinar crianças que não conseguem memorizar o alfabeto? Bom, gente, aí a gente já parte de uma primeira questão. Como é que tá sendo essa memorização? A gente quer só que eles saibam A, B, C, D, E, F. Como é que tá sendo trabalhado isso? Eu tenho um ambiente alfabetizador na sala de aula, né? Com um alfabeto de bolsos, começar a ordem das letras, não começar só pelo A, né? Então, acho que variar isso. Vamos lá, vamos partir do D. Ou assim, não fazer a sequência A, B, C, D, E. A gente pode, do nada, perguntar para as crianças com que letra começa tal coisa. Vamos achar que número ela é do nosso alfabeto. Isso já vai ajudar bastante, tá? Mas para estar alfabetizada não significa assim, a criança já memoriza. Ela não, é o memorizar, eu acho. Ela tem que entender o que aquelas letras representam, por que elas existem, que ela tem um repertório limitado, né? Então a gente até fala assim de uma forma mais ampla, sistema de escrita alfabética e as propriedades, a Andréia que perguntou, as propriedades que fazem parte desse sistema. O Arthur nos ajuda muito nisso no livro dele, ele fala 10 propriedades, as meninas que estão no CAP já viram isso no primeiro módulo, as 10 propriedades que a professora tem que entender para poder alfabetizar, né? Então, assim, a gente tem que entender que tem um repertório finito, a gente tem que conhecer as construções silábicas, né? Eu não vou falar as 10 que eu posso esquecer de alguma. Você poderia falar sobre a base? Poderia. Eu já fiz uma live sobre isso, tá? Eu ainda estou estudando a base, sendo muito sincera. Acho que a base é legal, a gente tem uma base curricular comum, mas eu acredito que ela não foi democrática, a última versão da base, e ela tem erros, assim, de conceitualização muito graves. Né? Então, mecânica de ler, fala lá, não fala de ensino, não fala de introdução ao sistema de escrita alfabética na educação infantil, o que eu acho um erro. Então, a gente pode conversar sobre isso na live que a gente vai falar do tempo para alfabetização. Então, eu tenho opiniões que são legais, eu acho legal ter uma base nacional comum curricular, o Plano Nacional de Educação são essenciais às políticas públicas. Mas eu ainda tenho o meu pé atrás com a base. Isso não significa que eu não vou estudá-la, que eu não vou pensar a base. Então, eu vou também deixar aí, então já tenho 2 comprometimentos, o nome de um livro, Consciência dos Sons da Língua, lembrei o nome do livro, tá? No início, quem estava no início da live, eu queria dar mais uma indicação de livros de consciência fonológica, Consciência dos Sons da Língua. E o outro que eu vou falar pra vocês agora é um link de um artigo fresquinho do Arthur Gomes de Moraes, falando das metas da Magda Soares em Lagoa Santa. E aí ele fala um pouquinho da base. Então a gente já tem a opinião dele e é por onde eu vou me basear, né, gente? Vocês sabem que eu tenho o meu chão aí, então eu vou deixar o artigo dele para vocês darem uma olhada. Ele faz uma comparação da criação das metas e continuidade das metas em Lagoa Santa, que é lá onde a Magda coordena, né? E como isso sendo uma proposta curricular. Bem legal. Ainda dá para fazer o CAP? Não, as inscrições estão fechadas e eu não sei quando vão se abrir. Já falei das sílabas complexas. Gente, vamos... Eu sei que é mais difícil a criança escrever e se dar conta das sílabas complexas. Por quê? Porque as vogais a gente escuta mais fácil, né? Fricativas, a gente chama assim, mas lá na fono, essas coisas todas eu tô me apropriando. Então, claro que a vogal vai ser mais fácil. Então, desconstruir isso com as crianças que não têm dificuldade. As crianças têm dificuldade, às vezes a gente tem que fazer um investimento maior, realmente, naquelas regularidades, né, no sonzinho que é o mesmo sempre, que são realmente os mais simples. Isso que a gente chama de sílabas simples. Mas as crianças que já passaram por isso, é legal, então, que desde o primeiro ano, por exemplo, se a gente vai trabalhar os nomes, Clarissa, pode não tanto que as crianças sempre chamavam de Calixa, né, na educação infantil, berçário, fui prof de berçário vários anos. E aí,
eu já posso trabalhar naquele momento. Clarissa, clara de ovo, clave. Não me lembro mais de outros clá. Mas eu já posso trabalhar com as letras intrometidas desde sempre, partindo dos nomes deles que vão ter várias questões complexas, né? Então, para aquilo não ser tanto uma surpresa depois. E aí começar a ouvir melhor, analisar linguisticamente essas letras que são as intrometidas, que vão fazer parte agora da nossa escrita. Agora, a pergunta que sempre vem, né? Tem um aluno autista, ele fala as letras que formam a sílaba, mas não fala o fonema. O que fazer? Eu vou responder a pergunta da Cássia sem falar do transtorno de espectro autista. Quem me acompanha viu essa semana que eu postei um textão dizendo os motivos que eu acho tão complicado a gente pensar em estratégias únicas para crianças, em geral. Então, assim, não é porque a criança tem o transtorno do espectro autista que ela fala as letras que formam a sílaba, mas não fala o fonema, tá? Então, outras crianças também fazem isso. E até porque, gente, segmentar fonemas, como diz o Arthur ou a Magda, é quase impossível, nenhum adulto consegue. Eu não consigo dizer cada fonema do Clarissa para vocês. É difícil, né? Então, assim, a Carol dá uma aula lá no CAP de fonoarticulatória, ela diz... Gente, tem letras, enfim, que a gente pode só passar, porque as crianças vão passar por esse processo, elas vão se dar conta. A gente não precisa, talvez, fazer um investimento tão a fundo nisso, né? Então, eu diria, ele fala as letras que formam a sílaba, mas não fala o fonema. Então, o investimento está muito forte, talvez, só no reconhecimento da letra, no nome da letra. Está faltando um pouquinho de análise linguística aí, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Por exemplo, uma atividade, vou dar só uma, tá? Porque eu tenho que encerrar. Mas a gente fazer a clássica de mudar a palavra. Então, eu dei o exemplo da Clarissa. Como é que eu mudo? Se eu quero começar... eu preciso usar a letra P para começar Clarissa. Eu não quero mais me chamar Clarissa, eu quero que o meu nome comece com a letra P. Vamos ver aqui o nome da prof. Então, como é que vai ficar esse som? Vai ficar Pelarissa? Será que é assim na escrita? Pelarissa, o som? Como é que a gente faz esse som do P para ficar diferente? Clarissa. Clarissa é algumas letras. A gente pode falar abelha. Tranquilo, mas quando a gente vai fazer o P, a gente tem que fazer o Larissa. Esse é um momento de estar trabalhando com ciência fonêmica sem precisar trabalhar fonema por fonema, segmentando fonemas. Boa noite. O que fazer para trabalhar em disciplina na sala de aula? Bom, não é o meu foco total em disciplina, tá? Vocês sabem disso, eu sou muito ligada nas questões da linguagem, eu nunca pesquisei em disciplina. Então, quando eu falo é da minha experiência, da minha prática. Eu já tive uma turma bem complicada e aí a gente tinha que revisitar as regras. Eles tinham que se sentir participantes dessas regras. As regras, as combinações que gostam de falar, né? Elas se modificavam todo mês e as crianças próprias criavam elas. A gente fazia muitos problemas matemáticos envolvendo situações da sala de aula, inclusive colocando em pauta briga entre os colegas, tá? Então, assim, agora a gente vai ter que resolver uma situação aqui, problemas lógico-matemáticos ou outro tipo de problema. Então, a professora vai escrever realmente o que aconteceu com vocês e a gente vai ter que decidir aqui juntos como é que a gente pode resolver. Uma outra ideia, eu tenho um vídeo sobre isso, é meu vídeo mais visualizado do YouTube, que tem mais curtidas e menos curtidas, porque ele atingiu muita gente, que é Dicas para Alunos Agitados. E aí eu dou várias ideias lá, procurem no meu YouTube. E uma delas é a caixa da fofoca, que eu fiz com uma turma. Então, assim, eles voltavam do recreio, voltavam de algum momento mais bala, assim, né? E aí eles escreviam, na caixa tinha um bilhetinho lá para eles escreverem e colocarem o que tinha acontecido no recreio, tá? Eles não podiam me contar. Primeiro eles tinham que se resolver entre os dois. 3, 4, enfim. Depois que eles poderiam me contar. Só que eles só poderiam me contar se eles escrevessem na caixa da fofoca. E aí o que acabou acontecendo? A gente pegava aquele bilhete, eu transcrevia exatamente pro quadro. Era uma turma de 2º ano, né? Em processo de alfabetização. Eu transcrevia exatamente como estava o bilhete. Daí eles ficavam, assim, mais ligados na questão ortográfica, pra gente corrigir aquela frase, do que realmente o que tinha acontecido. Então, ou às vezes eles nem queriam mais escrever na caixa da fofoca, a gente nem reforçava tanto aquilo. Não que isso a gente vai ignorar o que tá acontecendo, tá? Mas uma ideia é a caixa da fofoca, as combinações, e aí vocês assistam esse vídeo. Gente, mais uma
Ó, eu tô indo pela ordem das que chegaram primeiro, que entraram aí. E aí eu vou encerrar, tá? Jauara Haddad. O que fazer com crianças que têm dificuldades na letra cursiva? Você só gosta de perguntas polêmicas. Vamos lá. Cursiva. Quando iniciar com a cursiva? Gente, eu não concordo com trabalhos de iniciar para fazer as voltas da cursiva com crianças de educação infantil, tá? Já vou deixar a minha posição. Por quê? Porque para percepção visual, para leitura, eu acho super importante que eles comecem com a letra bastão ou até de imprensa depois, assim, para reconhecer, tá? Iniciar a letra cursiva quando a criança já está alfabética. Essa foi uma discussão do nosso grupo lá. Só que isso não significa que ela possa, que ela não possa reconhecer já a letra cursiva. A gente pode botar no alfabeto a cursiva, a de imprensa, a bastão. Mas eu acredito, olha só, ali teve a pergunta do alfabeto. Aí imagina ficar juntando uma letra que às vezes a gente quase não percebe, se esconde a outra, né, na nossa escrita quando é cursiva. Aí eu nem reconheço o alfabeto, eu já começo pela cursiva. Como é que eu vou identificar cada uma isoladamente? Fica muito mais difícil. Então, nesse sentido. Mas não significa que uma criança que já está avançada já não possa começar a escrever em cursiva. Eu trabalhei em uma escola, eu sempre digo isso, que tinha os dias da cursiva, os dias da imprensa, os dias da bastão, e eles podiam escolher a letra que eles iriam usar. Eu não acho isso ruim. E às vezes, uma semana, vamos usar a cursiva em uma semana, vamos usar na outra semana a bastão, porque assim, ó, vai chegar uma hora que tanto para cursiva quanto para bastão quanto para imprensa, eles podem esquecer, e as crianças não podem esquecer como se escreve ou como se lê alguma determinada letra. Elas têm o direito de saberem os traçados, elas não podem sair da escola sem saber os traçados de letra. Então, eu não sou contra a cursiva, já disse que eu não sou contra a caderno de caligrafia. Então, dificuldade com a cursiva, vocês vão ter que fazer uma nova alfabetização. Por isso que não pode ser um fantasma a cursiva, só começar lá no início do 2º ano. Eles já podem saber que essa letra emendada, não sei como é que chama de vocês, existe, né? Então, não tenham medo de dizer que ela existe, a letra emendada. Já comecem a fazer, vão lá pro chão, vão lá pra rua. Eu já introduzi cursiva com uma turma que eu dividi o quadro em 3. Então, num eu escrevi a rotina de imprensa, na outra de bastão e na outra de letra cursiva. Eu tenho uma live inteira com dicas pra letra cursiva. E aí, vocês podem ir lá no meu canal. Essa foi a última, tá? Nós vamos terminar, porque eu sempre combino que tem que ser de meia hora a nossa live. Então, eu fui pela ordem, as que chegaram primeiro. E... ó, quem tá dizendo que tá travando, não se preocupem, galerinha. Depois vocês podem vir aqui, galerinha. Parece que eu tô falando com as crianças. Me desculpem, né? Falta de respeito. Vocês, depois que termina a live que eu salvo, se a internet de vocês estava um pouco instável, vocês voltam e assistem dela, fica perfeitinha. Depois eu coloco ela também no YouTube, tá? Agora, galera, o que vai acontecer? Para as minhas alunas do CAP, aí tem uma exclusividade, tá? Mas não é porque eu sou mãe, porque elas realmente estão... A gente tá num grupo restrito para poder discutir as coisas. Então, assim, alunos CAP que fizeram perguntas aí que eu não consegui responder, corre lá ou pro fórum de discussão da plataforma ou ali pro nosso grupo do Face, exclusivo de alunas, que eu vou respondê-las, tá? Eu gosto de não deixá-las, assim, desatendidas nesse processo que vocês estão aí de estudo e aprimoramento durante o CAP. As outras questões a gente coloca numa pastinha lá no OneDrive e de dúvidas, e eu vou respondendo nos meus stories, principalmente, gente, do Instagram. Então, se vocês não têm o Instagram, façam e corram lá para acompanhar, tá? Volta e meia eu recebo ali uma pergunta, já printo, já respondo, faço vídeo ou escrevo. A gente tem uma pasta de dúvidas, eu faço lives. Então, assim, no meu canal tem 200 vídeos, podem contar. 200 vídeos com respostas que, com certeza, se não for muito específica, já foi desenvolvida por mim. Tá? Então, estão lá gratuitos para vocês acessarem. Tem uma galera aí, muito obrigada. Bianca, Rochelle. Letra por cima. Ai, essa foi boa. Depois irei assistir com calma.
Luzia disse assim, minha pergunta não foi respondida. Luzia, eu não consigo responder todas as perguntas, realmente, acabei de dizer, né? Então, senão a gente fica aqui 2, 3 horas, já baixou um monte de gente, a gente tinha mais gente, o pessoal já tá saindo. E realmente, não foi só a tua que não foi respondida, tem outras, tá? E aí eu segui a ordem das primeiras que chegaram hoje. Mas a tua pergunta vai ser anotada e aí a gente responde ou lá nos stories, em outro lugar, se alguém mais escreveu isso, tá? Eu não vou conseguir responder todas e eu comecei desde o início dizendo que a prioridade das perguntas era para quem eu coloquei lá. Faça uma pergunta que vai ser respondida na live de amanhã. Eu coloquei isso lá no Instagram. Então, quem fez isso teve prioridade hoje de eu responder as perguntas, tá? Mas assim, conseguimos interagir, eu respondi umas 6, 7 as que eu fui vendo, mais as 5, 6 ali do Instagram. Beijo pra vocês, obrigada pelas curtidas, pelos compartilhamentos, pelos comentários, pela companhia. E ficamos por aqui, tá? É pra ser meia hora de live e eu exagerei. Tchau! Fiquem aí, ó. Deus abençoe. Boa noite, bom The Voice. Pra quem for ver The Voice, esse ano eu acabei não acompanhando. Mas aproveitem. Um prazer ter vocês aqui. Tchau! Tchau!